Bom dia, bom dia. Os irmãos me ouvem bem? Alto e bom som. Só para calibrar a voz aqui, tá bom? Irmãos, eu recebi uma missão aí do pastor Neil de trazer a mensagem hoje pela manhã. Ele me deixou livre para ou continuar o estudo dele, que ele tinha parado em Atos 2, ali a partir do versículo 6, ou trazer um outro tema, tá? Aí eu fiquei pensando, orando, e eu vou dar continuidade no capítulo 2 de Atos, tá? Vamos estudar aqui a palavra do Senhor, vamos aprender juntos, tá bom? Então eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em Atos 2. O meu estudo, a minha mensagem, ela parte a partir do versículo 5, mas o desejo aqui é a gente... primeiro eu quero contextualizar, tá? Então talvez não, eu vou voltar um pouco aí nos versículos, eu não vou pregar o que o pastor Neil já pregou, mas a gente vai só aterrissar de novo na mensagem do último domingo e aí eu dou continuidade na minha mensagem, tá bom? Então vamos lá para Atos 2. Nós vamos ler do 1 ao 13. O meu objetivo é finalizar o 13 a partir do 5, tá bom? Mas vamos ler todo. Todos acharam, amém? Amém. Vamos ler. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Por partos, medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Vamos orar. Senhor, querido Deus, querido Pai, te damos graças, ó Deus, por estarmos reunidos aqui, como corpo, como família, louvando e bendizendo o teu santo nome, meu Pai. Usa-nos, ó Deus, para que a gente possa entender a tua palavra e, como o pastor falou, que a gente não seja da boca para fora, mas que a gente seja praticante, ó Deus, e o Senhor seja conhecido através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deixa eu só voltar aqui, acho que eu passei demais a folha. Então, como eu disse para os irmãos, eu queria só um pouco contextualizar, porque no versículo 1, ele fala assim que cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então a primeira pergunta é: quem são esses todos? Tá? Essa resposta, se a gente, no meu caso, na minha Bíblia, a gente voltar a uma folha ali para trás, no capítulo 1, do versículo 14, vamos ler o 13, ele fala quem são esses todos, tá? Tendo chegado, subiram ao cenáculo onde permaneciam. Os presentes eram Pedro, Tiago, João e André, Filipe,
e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha todos aqui, todos estavam presentes, unanimemente, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Então esses eram todos que estavam reunidos, tá, irmãos? A gente sabe que, a gente já tem estudado e percebido que antes da descida do Espírito Santo, a gente tem um evento. Qual que era o evento? Foi ali a substituição de Judas por Matias. E nessa reunião havia 120 pessoas, em torno de 120 pessoas. Mas eu não consigo afirmar para os irmãos que esses 120 também estavam aqui na descida do Espírito Santo. Mas eu sei que era uma grande multidão também, além dos todos que a gente já falou aqui, que eram os discípulos, tá? Então a gente junta aqui 11 discípulos, Matias, mãe de Jesus, as mulheres e também os irmãos de Jesus, tá? Então são esses todos. E a gente já sabe também, porque a gente já aprendeu e estudou no domingo passado, o que eles estavam fazendo. Mas vamos só recapitular ali. A gente volta também uma folha e ali, a partir do verso 3, isso, deixa eu ver aqui. Isso, a partir do 4. E certa ocasião, estavam comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aí a gente vai e pula, continua no 5 e pula para o 8. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis, 8, tá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? Então eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Então esta foi a mensagem do pastor Neil, que falou que a descida do Espírito Santo, ela se manifestou através das línguas, né, as línguas estrangeiras. E o meu estudo, ele começa a partir do versículo 5, que fala assim, de Atos 2, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então a gente vai tentar compreender quem são esses judeus, homens religiosos que estavam em Jerusalém naquela época. O pastor também já explicou para a gente que a data, o evento principal era a Páscoa, mas onde se concentrava a grande multidão era depois da Páscoa ali, que era o dia ali dos pães asmos, da festa das primícias. Então, onde eles levavam, onde eles se reuniam, saíam todos judeus religiosos de todas as partes do mundo, eles se reuniam em Jerusalém e iam oferecer as primícias ao Senhor. Esses eram os judeus, homens religiosos, que estavam lá de todas as nações. Mas por que eles estavam tão distantes da sua pátria? É isso que a gente precisa entender. Irmãos, uma coisa aqui que eu também não quero cravar para não errar, mas eu quero trazer como exemplo, para que os irmãos entendam que os judeus não necessariamente viviam em Judá. A gente também já aprendeu ali, quando Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém, ele toma Jerusalém, e ele leva o povo cativo. É importante também a gente entender que não foi todo o povo ali para a Babilônia, foi uma parte do povo. Quem era pobre, doente, os velhos, eles ficaram lá em Jerusalém, na cidade totalmente destruída. E aproximadamente 4 mil pessoas foram levadas lá para o exílio. A gente também aprendeu que 70 anos depois eles voltam.
Mas a gente também aprendeu que dentro de 70 anos, o povo recebeu uma ordem. E qual que era a ordem? Façam negócios na terra que vocês estão, cresçam, constituam família, tenham filhos, e os filhos de seus filhos terão filhos, porque o tempo era muito grande que eles iam ficar lá. A gente está falando de 70 anos. Então a gente também aprendeu que eu, na minha idade, eu não voltaria do exílio. Talvez uma criança, um jovem, um adolescente, talvez voltaria. Mas acima disso seria muito difícil voltar do exílio, tá? Então, 70 anos depois, com a queda da Babilônia e a tomada pela Pérsia através do rei Ciro, ele autoriza o regresso do povo judeu para Jerusalém. E se a gente estudar os livros de Esdras e Neemias, a gente percebe que essa volta, ela foi uma volta gradual. Não é todo mundo voltou diretamente. E a gente percebe isso até pelo próprio livro de Neemias, que Neemias, ele era um judeu que estava ali na casa do rei, ele trabalhava para o rei, e ele não tinha voltado até então para Jerusalém, para Judá. Ele não tinha voltado. E também, o seguinte, irmãos, nem todos voltaram. Alguns constituíram família, fizeram negócios, criaram patrimônios lá, e falaram assim, ó, eu não quero voltar. Eu sei que a minha pátria é lá, mas também eu tenho vontade de ficar aqui, porque a minha família está aqui. Então, alguns ficaram. Então, a gente entende que, não só desde aquela época, a gente pode até citar outros exemplos atrás, o povo de Israel, ele já era um povo que havia sido dividido ali entre as nações. Ele tinha uma pátria, sim, ele tinha, mas também tinha povos de todas as nações. Por isso que, quando Lucas ele fala aqui, ó, que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, debaixo do céu, é isso que ele quer dizer. Uma outra coisa, a gente também percebe ali, no livro de Tiago, se os irmãos forem lá, que a gente está estudando, e eu sei que as mulheres também estão, Tiago 1:1, um pouquinho mais para frente. Fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele está mandando uma carta para as 12 tribos. A gente sabe que as 10 tribos do norte, elas foram totalmente divididas, tá? E só sobraram 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas mesmo assim, ou por um desejo dele, ou por força de expressão, ele fala as 12 tribos. E uma coisa interessante que depois ele fala assim, ó, da dispersão, ou seja, estão todos dispersos, estão todos espalhados. E se a gente também perceber ali, na morte de Silas, onde começou uma outra perseguição, os crentes também foram dispersos. Então a gente percebe que a dispersão, a divisão, ela já acontecia. Mas eles tinham em seu coração, homens religiosos, voltar para Jerusalém e ali levar as primícias. Irmãos, até aqui tranquilo, ok? Uma coisa interessante também que eu pesquisei é assim. A gente já sabe também que o Pentecoste, ele foi 50 dias depois da Páscoa, né? E ali, a gente estudando também no livro de Atos, Atos 3, ele fala assim, aos quais também, de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que a respeito do reino de Deus. E ali a promessa também é que não muitos dias se passariam para a descida do Espírito Santo. Então, logo, a gente conclui que entre a Páscoa e o Pentecoste são 50, entre a Páscoa e a subida de Jesus ao céu são 40 dias, esse período foi de 10 dias que eles levaram.
E olha que interessante, o que eles faziam nesse período de 10 dias? Ele fala no versículo 14, do capítulo 1, tá? 1:14. Todos estavam perseverando unanimemente, eita, essa palavra é difícil, unanimemente, em oração e súplicas com as mulheres e Maria, e mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então eles estavam orando, unidos, esperando a descida do Espírito Santo. E ali 10 dias depois, no capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Então eles estavam reunidos e ali houve a descida do Espírito Santo. Irmãos, uma outra coisa que é interessante para a gente é assim, o grande milagre não foi o falar em línguas. Falar em línguas foi sim um milagre. Mas o grande milagre foi a descida do Espírito Santo. O falar em línguas era a confirmação de que o Espírito Santo havia descido. O grande milagre não era os prodígios e maravilhas que Jesus fez. Não era esse o grande milagre. O grande milagre era o Filho de Deus ter vindo à terra, morrer no seu e no meu lugar. Então, este era o grande milagre. O milagre em línguas, de prodígios e maravilhas, era só para confirmar o grande milagre. Ok? E ali, a gente volta para o versículo 6 do capítulo 2, e ele fala assim: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus esses homens que estão falando? Então como e que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Então é mais uma confirmação de que esses homens eram judeus, eles eram de outros países, outros povos, e a gente vai ler em seguida. Eles tinham a língua nativa, que era da onde eles tinham nascido, e por isso eles percebiam que falavam na sua própria língua. Tá? Então, mais uma vez confirma que o povo de Deus, o povo judeu, estava espalhado. Tá bom? Continuando. Aí ele vai e fala os lugares. Ele fala assim, ó, partos, medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Só um parênteses aqui, os prosélitos são homens comuns que se converteram ao judaísmo, tá bom? E aí a gente continua no 11. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Irmãos, mais uma coisa me chamou a atenção, é o seguinte. Nós sabemos que a Bíblia fala ali que era em todas as partes do mundo. Mas que partes do mundo? Qual a distância? Como esses homens vieram parar até lá? Porque a gente sabe que hoje, se a gente for analisar, brasileiro parece mato, né? A gente tem brasileiro em tudo quanto que é lugar. Estados Unidos, então, nem se fala. Na Austrália tem, no Japão tem, na China tem, em todos os lugares tem. Você tropeça, é um brasileiro ali falando português. Mas hoje, o transporte, por mais que ele seja caro, ele é muito mais rápido. Você pega um avião, dá, 24 horas, talvez um pouco mais que isso, você está do outro lado do mundo. Não é verdade? Então, hoje o transporte, ele facilita isso. Mas naquela época, não. Como eles vinham? De barco? De navio? Através de animais, de 4 patas, jumento, cavalo, enfim, não sei. Mas a distância me chamou muita atenção mesmo, porque um dos lugares mais perto que eu vi aqui, ó, Egito, 700 quilômetros. Roma, 2.300 quilômetros. Pontos da Ásia, 4.400 quilômetros. Quanto tempo esses homens viajaram para chegar até Jerusalém? Quanto tempo, né? E quantas dificuldades eles passaram no caminho? Então, isso é importante a gente frisar.
E aí, para vocês verem que verdadeiramente eles eram religiosos. Para fazer uma viagem dessa, para levar suas primícias, por mais que estavam tão distante assim, eles eram homens muito religiosos, mas muito religiosos mesmo. E depois disso tudo, no versículo 12, que aí é o ponto-chave da minha mensagem, que eu não falei o tema, mas eu vou falar agora, o que devo fazer? Esse é o tema da minha mensagem, porque foi mais ou menos a pergunta que esses homens fizeram. Ali no versículo 12, ele fala assim, ó: todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? O que esses sinais querem dizer? O que isso significa? E o 13 fala assim, ó: outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Então aqui a gente percebe uma divisão. A gente percebe que um grupo estava curioso, intrigado com tudo aquilo que tinha acontecido. Como é que essas pessoas estão falando na minha própria língua? Se eles são aqui da região, como eles aprenderam? E aí eles perguntam, né? O que quer dizer isso? Outros falam: estão cheios de vinho. Não muito diferente dos dias de hoje. E a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Mas o que eu quero dizer, irmãos, e aí eu não vou invadir muito, mas talvez eu vou invadir um pouquinho a próxima mensagem. Porque Pedro tem o discurso ali, tem a pregação de Pedro. Uma boa parte daqueles homens, eles se convertem. E como é que a gente sabe que eles se convertem? Porque se a gente olhar um pouco mais à frente, ali no versículo 41, ele fala assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, só recapitulando, aqueles homens estavam intrigados com o que estavam acontecendo. Junta-se uma grande multidão, porque ali, deixa eu ver, no versículo 6 do capítulo 2, fala assim, ó: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Tá bom? Então tinha uma grande multidão. Pedro é tomado pelo Espírito Santo, ele fala tudo o que aconteceu, a história de Jesus, até a sua morte, e ali ele fala que os judeus o recusaram, mas mesmo assim ele se manifestou. Aquelas pessoas, elas são tocadas pela mensagem de Pedro e se convertem quase 3.000 almas. Irmãos, imagina agora o seguinte: a gente sabe, que a gente viu, que eles eram judeus religiosos de todas as partes do mundo. O mais longe que eu consegui pesquisar, 4.400 quilômetros. A gente sabe que quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou um trabalho para a gente, que é a grande comissão, que é pregar o Evangelho, falar de Jesus, que a nossa vida transmita Jesus. E ali, imagina o seguinte agora: esses homens voltando para a sua pátria, lá para o Egito, para a Capadócia, para Ponto da Ásia, para Roma, falando assim: irmãos, eu tenho uma boa nova de salvação. Aqueles a quem nós esperamos, aquele que existe a promessa, ele veio. Ele veio porque eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado e os meus pecados estão perdoados. Então imagina esses 3.000 homens, quase 3.000 homens, se espalhando ao redor do mundo, falando de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu. Os apóstolos também fizeram isso, verdade. Vários outros também fizeram isso, verdade. Mas pelo que a gente aprendeu aqui, esses homens, eles foram lá na frente, eles foram primeiro, preparando o caminho, preparando o terreno. Olha que interessante. E aí, irmãos, logicamente que a gente não espiritualiza, mas a gente aplica o texto na nossa vida. E aí a grande pergunta, que é o tema da minha mensagem, é: o que devo fazer?
já que eu conheci a Cristo, já que eu fui batizado, já que eu tenho o Espírito Santo do Senhor, o que eu devo fazer? Eu tenho falado de Cristo para as pessoas, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para o pessoal lá na faculdade, na escola, na rua. A minha vida, ela tem transmitido o bom perfume de Cristo. Não que a gente não deva falar, lógico que a gente deva falar, é obrigação nossa. Mas uma coisa que a gente sabe que fala assim, né, que é a impressão chega primeiro, né? Eu tenho causado boa impressão. A minha vida tem transmitido o bom perfume de Cristo, porque os milagres, irmãos, a gente já sabe que eles aconteceram. E quais foram os milagres que aconteceram na nossa vida? O primeiro milagre foi a salvação. E depois vieram os outros milagres, os bons relacionamentos. Eu tomar o relacionamento que eu não tinha com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu pai, com os meus colegas, com os meus irmãos em Cristo agora. O milagre aconteceu, que era o emprego que eu tanto esperava, ele veio. Irmãos, tantos e tantos milagres, cura, tantas coisas, irmãos, e o que eu vou fazer com isso? Eu só vou agradecer a Deus, muito obrigado, Senhor, e eu quero mais? Ou eu vou espalhar para todas as nações essas boas novas de salvação? Essa é a nossa pergunta do tema de hoje, que aqueles homens fizeram. O que quer dizer isso? E o interessante, irmãos, é que no versículo 39, ele fala assim, ó, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e é para a gente também, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então que a gente esteja pronto, sensível, para quando Deus chamar uma pessoa, a gente seja essa pessoa que esteja falando de Cristo para essa pessoa. Irmãos, eu preciso terminar aqui, tá? Por isso, eu vou para o verso 13, que fala assim, outros porém, terminou. 3 minutos, pode ser? Pode ser, pastor? 3 minutos? Pode. Outros, porém, zombando, diziam, estão cheios de vinho. Irmãos, naquela época, não é diferente dos dias de hoje. Chamam a gente de lunático? Chamam, né? De doido, de que fizeram uma lavagem cerebral. E o interessante é que eu estava pesquisando, fizeram mesmo uma lavagem cerebral na nossa mente. E graças a Deus por isso. Porque não foi o pastor que fez essa lavagem cerebral. Foi o próprio Deus que fez essa lavagem cerebral. A gente tinha uma mente pecaminosa, sim, uma mente caída, uma mente corrompida. E a gente foi transformado. Mas essas pessoas aqui que a gente lê, estão zombando, eles ainda não tiveram essa transformação. Eles não veem com os nossos olhos, com o olhar de Cristo, que colocou no nosso coração, que o Espírito Santo habita dentro da gente. Então a gente tem que ter compaixão dessas pessoas. A gente tem que pregar, a gente tem que falar para essas pessoas. E que essas pessoas se convertam, elas percebam o tocar do Senhor nos seus corações. E se tem alguém aqui, eu não sei, que olha para os cristãos e olha para a gente unida, fala assim, é legal, é bonito, mas para mim não serve. Serve sim. É legal, bonito, mas só quando eu tiver mais velho eu quero curtir a minha vida. E aí eu pergunto, que vida? Porque hoje em dia, se a gente pega liga a televisão, vê as notícias, a gente não demora muito tempo ali para ouvir uma notícia nova. E são todas notícias ruins e parece que uma é pior do que a outra. A gente vê guerra, rumores de guerra, a gente vê fome, a gente vê desespero, a gente vê aflição, a gente vê tudo o que não presta lá fora. Por isso eu pergunto para você, que vida é essa que você ainda quer viver? Então faço um convite para você hoje, abandone aquela vida, porque aquilo não é vida. A vida está aqui,
A vida, esses homens experimentaram, e a vida a gente experimenta. Não que a gente não tenha problema, sim, a gente tem problema. Mas Jesus, ele faz uma promessa. Ele fala assim, ó, tome o meu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, se você está recebendo hoje esse toque do Senhor, para mudar a sua vida, e perceber porque nós somos diferentes por conta do Espírito Santo do Senhor, e pela morte de Jesus naquela cruz, faça isso hoje. Amém? Pastor, Deus abençoe. Oração, vamos orar. Senhor, querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem, que ela tenha caído em corações férteis, dispostos a praticar a Tua palavra, ó Deus. E se tem aqui, alguém aqui, ó Deus, que sentiu tocado, ó Pai, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e alguém que o Senhor chamou, que essa pessoa, ó Deus, possa mostrar-se presente, ó Deus, e que essa pessoa possa mostrar a todos que ela tomou essa decisão, que ela é uma nova pessoa, uma pessoa regenerada, ó Pai. Continue conosco no decorrer deste culto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.